Dia 26 de dezembro. Eu quero nós falar tivemos- também depois, tá? Aí depois você vai estar escrita. Tá. Beleza. Ok. Dia 26 de novembro, nós tivemos uma reunião plenária do Fórum Mineiro de EJA, e essa reunião trouxe na pauta um encaminhamento de definirmos sobre algo que a gente já estava discutindo desde no final do primeiro semestre de agora de 2011. Que era a ideia de como é que a gente precisava pensar a próxima representação da Senareja, que momento político que nós estivéssemos vindo estaria vivendo, e o que demandaria, né, para esse. Fala só um pouco mais alto, mas E aí a gente tirou algumas questões e nessa plenária do Fórum foi aprovado um documento que traz o seguinte texto. Mediante a preocupação com a conjuntura atual, precisa ser, neste momento, decisivo para este movimento a decisão sobre a indicação de nomes para compor a representação na Confindere, considerando que fortalecer as discussões na Senareja é função dessa representação. Também o é zelar sempre pela democratização e a socialização das informações e, nessa medida, pela ampliação das discussões. Reconhecer que existe um coletivo e que as discussões precisam ser compartilhadas, não somente seus encaminhamentos, mas também suas questões mais políticas. Marcar a nossa posição na cerimônia da Senareja, fazendo aí um debate político das questões suscitadas, enriquecendo este debate, trazendo todas as possibilidades de alianças e aliados. A partir disso, defendemos o nome da professora Analisa Jesus da Silva, membro deste fórum desde a sua criação, para ser, então, nossa indicação à representação da Senareja. Estou lendo isso aqui porque eu acho que é importante, né, ter bastante clareza. Nós começamos uma conversa no Sudeste, nos 4 fóruns, agora mais recentemente, e nessa conversa a gente foi colocando as possibilidades, os nomes, porque a gente avaliava que deveria ser a função da representação, e uma das questões que a gente fez questão de falar, em alguns momentos eu dizia para as pessoas no fórum assim, acho que era bom vocês colocarem lá na lista o que a gente decidiu aqui, e por várias vezes, e acabei sendo convencido, os companheiros diziam o seguinte: a questão não é pessoal, portanto não somos nós que temos que fazer a sua indicação. Você é a representante, é você que fala as questões que nós definimos, então é você que fará a indicação. Só para deixar claro que não é uma posição da análise e que eu não estou aqui defendendo uma posição pessoal, né? Eu estou trazendo aquilo que nós tiramos lá no Fórum Mineiro como proposta para essa reunião aqui hoje, tá? Que é o meu nome na representação da Senareja. Ok? Então, Bem, assim, quando o Fórum Anja Ceará veio para a reunião de representantes, o que foi que nós acordamos lá no Ceará? Que nós precisaríamos fortalecer essa discussão com a região. A Zoraida já trouxe aqui, o Nordeste não conversou. E qual foi o posicionamento? Nós viríamos para a reunião para conversar com os estados do Nordeste que estariam aqui: Maranhão, Paraíba, Piauí. Então, assim, a princípio eu socializei até com alguns que desejei me colocar, mas após a conversa com as pessoas do Nordeste. E entendendo que hoje eu estou no cargo de gestão, eu não estou contemplando os critérios. Então, qual foi a posição? Consultamos lá no nosso fórum novamente e para afirmar o que nós já tínhamos decidido. Em caso o Nordeste não apresentando, nós, RICA, em caso assim, que não fosse a possibilidade, que a gente não postou se eu seria como gestora, nós apoiaríamos a Analise.
Ceará traz o nome da Annalise. E consensuando aqui com a Zoraida, né? Paraíba também nesse sentido apoia a Annalise. E por esse motivo o Ceará está trazendo o nome da Annalise, não pela pessoa Annalise, mas compreendendo que esse coletivo, pela contribuição que ela dá a esse coletivo e a conjuntura que nós encontramos agora. Transição de governo, a gente vai ter que realmente o Vinícius colocava da necessidade da qualificação, de nós estarmos estudando até para podermos pautar o diálogo com as pessoas lá, na Senaeja e os demais que envolvem a Coordenação Nacional de EJA. Por esse motivo, reconhecendo a pessoa da Annalise a contribuição que tem dado aos fóruns, a questão de estar integrada às discussões de fóruns, ser professora que luta pelo segmento EJA, assim, a gente não tem que colocar aqui isso agora, quem vem acompanhando a luta da Annalise percebe muito isso, e aí o Ceará coloca o nome da Annalise. Bom, Rio de Janeiro fez uma discussão no colegiado, né, e a gente sabia das indicações no Sudeste do Espírito Santo e de Minas, e o colegiado apontou o apoio ao Espírito Santo, né, considerando algumas coisas que a própria Elisângela já colocou, o grupo definiu o apoio ao Espírito Santo. Como é que está antes? Pai, como é isso? Estava escrita a Leila, não era a Sandra, né? Desculpa, não Ô, gente, vocês puderem É o coletivo que tem que te desculpar, né, companheira? aqui, ó, quando for falar, Leilinha. o povo tá reclamando que eu não tô mostrando. Ah, então mostra. E quando eu vejo, vocês já danaram a falar. Pronto. Não, então, acho que, assim, tentando contribuir um pouco com essas reflexões, né, e até um pouco da experiência que eu vivi, né, nesses 2 anos como Senaeja, e acho que a gente vai fazer avaliação agora, né, só depois, né? O espaço de discussão da Senaeja, com a representação dos outros segmentos que lá estão, né, nem sempre comungam. Nós estamos no mesmo patamar de ideias ou de decisões, né? A gente lá dentro precisa se articular. Bom, a gente se articula muito bem com o Fórum dos Conselhos, com a Undime, né? Com o MST, com a CONTAG, e com a PET. E aí, assim, pensando nesse espaço de representação da Senaeja, como que o Fórum entra nesse espaço que já está, né, com essas instituições que estão representadas lá. E assim, qual é o formato da CONTAG, né? Qual é o formato da AMPET? Qual é o formato do MST? Qual é o formato dos fóruns? Então a gente tem esse espaço de conversa em todos os estados, que eu acho que é mais presente do que nessas outras organizações. Assim, a ação educativa apoia muito os movimentos dos fóruns, mas não é algo que está tão explícito, tão enraizado, tão presente, vamos dizer, presente nos estados como os fóruns, né? Eu acho que São Paulo traz uma reflexão importante, que é essa questão da representação do Nordeste. E aí eu até peguei aqui quanto de representação você tem lá, né? Eu consegui me lembrar aqui agora, assim, escrevendo de agora, fazendo uma listinha. Então, assim, eu consigo lembrar do Gilmar, que é do MOFA. Eu consigo me lembrar da Edna, que é da
Não, os conselhos municipais da UNCME. E eu estou em dúvida se a pessoa que chegou agora pelo Fórum dos Reitores, porque eu só tive tocando com ele em uma reunião, eu estou em dúvida se ele é do Nordeste também. Então eu deixei aqui em branco porque eu fiquei nessa dúvida agora. Né? Então acho que é importante se a gente tiver uma representação do Nordeste nessa composição da SENAEJ. Aí, pensando nesse histórico dessa composição, assim, porque quando a gente decidiu pelo rodízio das regiões e de segmento, né, essa decisão foi tomada no ENEJA pautada no que se tinha antes de representação, né, e para a gente não cair na repetição. Então, o ENEJA discutiu e a plenária deliberou o rodízio pensando no que tinha sido do passado. E aí eu vou fazer um resgate de 2003, que foi a Jane, do Sudeste e Universidade. Aí a Jane ficou 2003, 2004, 2005. A CNA, que é a Comissão Nacional de Autorização, que depois virou CNAEJ. Então a CNA começa em 2003. Então, 2003, 2004, 2005 foi a Jane Paiva, do Rio Sudeste, do segmento Universidade. E aí veio a Edna nos 2 anos seguintes, que também é do Sudeste, também do segmento Universidade. Então, como estava desde 2003 o segmento Sudeste, a região Sudeste, segmento Universidade, o ENEJA tirou essa discussão e deliberou sobre isso, para que houvesse